uma palavra, né, no meu coração para essa noite, enquanto eu estava estudando. Me veio uma palavra no coração sobre sabedoria. Porque muitas vezes situações, né, se levantam em nossas vidas que naturalmente nós olhamos e dizemos que não há jeito, que não há solução. Mas acho que essa palavra foi bem assim ao meu coração, e essa sabedoria que somente Deus pode nos dar. Porque às vezes a gente até encontra pessoas que a gente desabafa, que às vezes nos dão uma palavra que nos anima, que nos levanta, mas somente a sabedoria que vem de Deus, ela é capaz de colocar todas as coisas no lugar. A gente encontra muitas pessoas que aconselham, que nos dão uma palavra, mas igual a palavra do Senhor, somente a palavra do Senhor, que é a verdade que a gente deve guiar as nossas vidas, é pela palavra do Senhor. E quando eu estava procurando, né, alguns textos sobre sabedoria, eu encontrei em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 3. Eu vou ter que ler do 3 para entender melhor. É um pouquinho grande, mas deixa eu ver. Mas é rapidinho. 1 Reis, capítulo 3. A partir do 3, diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhes este grande benevolência e deste um filho que se assentasse no teu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas foram as palavras, estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira de que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. E quando eu comecei, né, a pesquisar os textos que eu li, esse capítulo todo, eu ainda não tinha lido, geralmente a gente escuta, né, só um versículo, e me chamou, né, bastante atenção, porque eu acho que a gente, naturalmente, hoje, se tivesse o poder de encontrar com Deus, eu acho que a primeira coisa que a gente ia pedir era, assim, naturalmente, como pessoas, acho que a primeira coisa que a gente pediria era aquele que está em falta. Assim, é o instinto humano, né? Se uma pessoa chegar para você e perguntar o que você está precisando, você vai dizer o que você está precisando. E eu fiquei, quando eu estava estudando de manhã, eu disse: Salomão, nesse sonho que Deus apareceu para ele, ele poderia ter pedido qualquer outra coisa. Uma riqueza,
ser rico, como a que falou, né, que os inimigos dele morressem, que ele se tornasse uma pessoa rica e tudo. Mas Salomão pediu apenas uma coisa, e dessa coisa se alegrou o coração de Deus e fez ele prosperar em todas as outras coisas, que foi sabedoria. E estudando, né, outros capítulos, outros versículos que falam sobre isso na Bíblia, eu procurando, vi essa mensagem. Eu só esqueci de anotar o autor, que ela dizia assim, não foi na Bíblia, foi no Instagram, quando eu estava na internet, eu estava pesquisando umas coisas. Dizia assim, o homem verdadeiramente sábio é aquele que sempre crê na Bíblia contra a opinião de qualquer outro homem. Que foi aquilo que eu falei mais anterior, um pouquinho. Às vezes a gente encontra pessoas boas que a gente pode desabafar, que a gente pode conversar, e elas realmente direcionam um caminho. Mas o homem verdadeiramente sábio é aquele que vive sua vida baseado na sabedoria da palavra de Deus. Porque igual a essa palavra, não existe conselho nenhum no mundo que supre a verdade dessa palavra. A sabedoria humana é diferente da sabedoria de Deus, não há como comparar. E o Espírito Santo dentro de nós, que quando nós aceitamos Jesus, que recebemos o Espírito Santo, o principal papel do Espírito Santo é esse, é sinalizar dentro da gente as coisas acerca da vontade de Deus. E eu lendo outros capítulos, até marquei alguns aqui, como Deus se importa com às vezes a gente acha que a gente só deve levar a Deus aquele problema muito grande que a gente já não consegue resolver. Mas desde o problema grande ao problema pequeno, Deus se importa com tudo. E Ele deseja que realmente, no mínimo, até uma simples coisa que a gente for comprar para casa, até uma roupa, quando a gente vai vestir, o Espírito Santo sinaliza dentro da gente, agrada o coração de Deus. Essa sabedoria que tem disponível para a gente pelo Espírito Santo tem um louvor que diz, né, que o Espírito Santo é nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador. E realmente essa não foi. E realmente essa sabedoria homem nenhum consegue dar. Então, desde aquela simples coisa pequena àquela coisa maior, Deus deseja que a gente se comunique com Ele, que a gente peça orientação, que a gente peça. E na Bíblia, em Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, 5 diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, a que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se a palavra diz que a gente pode pedir sabedoria a Deus, a gente pode pedir. E não é uma sabedoria só quando a gente for tomar uma decisão muito grande. É nas pequenas coisas. Às vezes a gente pensa assim, não, vou comprar uma casa, vou orar, vou perguntar a Deus se é para fazer isso mesmo. Vou comprar um carro, vou orar, vou saber se é a vontade de Deus mesmo. Mas essa sabedoria que está disponível para a gente não é para tudo. Não é só para as grandes coisas, é para as pequenas coisas também. E na Bíblia, em Tiago, né, capítulo 1, versículo 5, fala isso. Então, não é errado a gente orar e pedir sabedoria ao Senhor, porque essa sabedoria está disponível. E a gente sabe que aqui na Terra o caminhar é difícil. A gente torna leve a partir do momento que a gente aceita Jesus. Mas se a gente não tiver essa sabedoria de Deus para andar aqui até a volta de Jesus, as coisas realmente ficam pesadas. O Espírito Santo, né, dentro de nós tem esse papel de nos sinalizar a respeito dessas coisas. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus e não de fontes humanas. E eu estava lendo assim uma coisa que me tocou e depois eu fui pesquisar. Muita gente confunde sabedoria com inteligência. E assim, você ser inteligente não é errado, só que
Infelizmente, hoje no mundo, a gente sabe que existem muitas pessoas inteligentes, mas que usam a inteligência para fazer um mal. Porque a gente vê cada notícia assim na televisão, que quando você depois vai vendo outras coisas, você vê que aquela pessoa dedicou um tempo da vida estudando, maquinando em como fazer aquela coisa errada. Então, a inteligência, ela é diferente da sabedoria. Porque a sabedoria, além de vir de Deus, a sabedoria coloca você no lugar de você usar essa sabedoria não só para benefício próprio, mas para abençoar outras pessoas. Você não pode, uma pessoa que é inteligente, ela pode sim ajudar outras pessoas, mas aquela pessoa realmente sabe que ela tem a palavra, ela tem esse conhecimento dentro de si, ela não vai querer essa boa nova só para ela. Ela vai querer levar as pessoas, ela vai querer anunciar o evangelho. E essa sabedoria, ela acerca de todas as áreas da nossa vida. Financeira, espiritual, crescimento espiritual. A gente começa, né, como a gente vê muitas pessoas quando chegam aqui, elas dizem, começaram servindo na igreja, às vezes até sem ninguém ver. Mas a sabedoria que foi entrando naquela pessoa, o servir, o ouvir a palavra, o se submeter a essa ordem de crescimento, essa sabedoria colocou essa pessoa em outros lugares hoje. Então, essa palavra, essa sabedoria do Senhor, ela está disponível para tudo na nossa vida. Desde todas as coisas que a gente começar, muitas vezes até sem saber como fazer, de baixo, mas essa sabedoria vai edificando a gente, vai levando a gente para lugares que nem mesmo a gente imaginava estar um dia. Tem outros textos aqui também que falam sobre essa sabedoria. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 12, diz assim: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem possui. Aquilo que eu falei, né? A pessoa ela pode ser inteligente, mas se ela não tiver a sabedoria de Deus dentro dela, a inteligência dela vai ser limitada. Porque a gente, vou dar um exemplo, né? Um médico que estudou, ele passou por todas as etapas na faculdade, ele se formou, ele sabe o que ele está ali fazendo. Mas se além da formação da faculdade, ele tiver a sabedoria divina, você já pensou em quantas vidas, pela sabedoria de Deus, ele consegue salvar quando a medicina diz que não tem mais jeito? E isso é em outras áreas também. Nessa questão, né, da sabedoria ser diferente da inteligência, não é que uma pessoa inteligente, ela não pode ser sábia, pode. Mas a sabedoria de Deus, ela edifica todas as coisas. Tudo aquilo que a gente tem, todo conhecimento, a sabedoria de Deus nos eleva a lugares maiores, a etapas maiores. E isso. Porque tinha anotado aqui esse negócio do exemplo do médico. E como eu falei, né, para todas as coisas da nossa vida. E por muitas vezes eu até em outros locais, não no ministério do Verbo, eu já ouvi isso, né, de que você aceitou Jesus, você já tem a sabedoria de Jesus em você, você não precisa pedir. Como a gente escuta outras coisas que quando a gente vai conhecendo a fundo a palavra, como eu já ouvi muitas vezes dizer que Deus castiga, que se você está passando por isso é porque Deus está querendo chamar a atenção de você. E não é. E essa questão da gente quebrar essa forma que a gente aprendeu acerca da palavra do Senhor errada, também é através da sabedoria de Deus. Porque se a gente pode ler, como a própria palavra diz, a palavra do Senhor se renova a cada manhã.
Eu posso hoje ler isso aqui e entender de uma forma. E amanhã, quando eu vou ler, eu já vou entender de outra. E não vai estar escrito de outra forma, vai estar escrito do mesmo jeito. Mas a palavra se renova. Essa sabedoria de Deus se renova a cada dia. E não é errado. Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, por algum problema, e a gente já não sabe mais nem como pedir a Deus. E você pode chegar a Deus e pedir: Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento de como seguir, de como agir nessa situação. Não é errado, querido, não é errado. O que a gente não pode é ficar preso a essas ideias antigas que a gente aprendeu e deixar toda... Porque tem muitos outros capítulos que eu não... Se eu fosse ler todos os capítulos que falam da sabedoria do Senhor, ainda vou ler uns... E a gente não pode deixar que essas coisas aprisionem a gente e a gente passe despercebido de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a gente na palavra dele. E eu estava vendo uma ministração, acho que era de Joyce Meyer. Toda vez eu falo errado. Ontem de noite. E nem era sobre esse assunto. E ela disse assim: quando as coisas acontecem, nada, a gente é pego de surpresa. Mas Deus nunca é pego de surpresa com nada. E a gente, às vezes fica, como eu falei, né, com esse pensamento de que, mas Deus já sabia e isso tem que acontecer. Não. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida porque a gente ainda não tem esse entendimento da palavra, essa sabedoria. E está disponível para a gente, está na palavra do Senhor. Como eu falei, né, hoje a gente pode ler um capítulo, um livro, e amanhã a gente já ter outra direção do Espírito dentro de nós acerca dessa palavra. Como eu falei aqui naquele momento que, né, antes de iniciar, não importa a situação que você esteja passando, não importa se é no seu trabalho, se é na sua casa, se é na sua rua, aonde for, se você chegou no momento que você naturalmente não consegue mais resolver, se achegue a Deus, peça sabedoria, que Deus não vai deixar você nessa situação. Mesmo que naturalmente a gente não veja, a gente não ore hoje e amanhã a situação se resolva, se mude. Mas o que a gente não pode é deixar de crer. Porque se a gente se apega a essa palavra, se a gente coloca essa sabedoria dentro do coração e a gente entende que a palavra transforma qualquer situação, a gente tem que confessar sem ver, porque fé é isso, é crer sem ver. E a partir do momento que a gente vai confessando, Deus vai abrindo as coisas e resolvendo situações que quando a gente olhar assim, a gente vai ver que passou. E foi tão simples que nem imaginava que ia ser aquilo tudo. Caso a gente fica muito preso a essa questão de a gente orou amanhã, depois de amanhã, uma semana, como a professora falou no Rema, ela passou anos orando e ela brincando. Eu orei um ano e adivinha o que aconteceu? Nada. Eu orei um ano e adivinha o que aconteceu? Nada. E toda hora que a gente pensava o que ela ia dizer, ela continuava nada. Até que chegou a hora que ela disse: aconteceu. Mas ela não deixou de crer. Então, acerca de qualquer situação, seja de uma dificuldade financeira, de uma doença, que nós já sabemos que isso não pertence a gente crê, a gente coloca essa palavra para dentro e a gente confessa essa palavra. Que isso que eu falei, né, no começo, hoje em dia, acho que não só para uma pessoa nascida de novo, mas para uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, se ela tivesse a oportunidade de ver Deus e ela estivesse passando por uma situação financeira, acho que a primeira coisa que ela ia pedir era dinheiro. Ou se estivesse passando por uma enfermidade e Deus aparecesse no sonho e perguntasse, como apareceu para Salomão, e ele disse: o que você quer que eu te dê? A pessoa ia pedir: eu quero ser curado, eu quero a solução do meu problema. Mas Salomão, aqui eu não terminei de ler tudo, né? Mas com certeza Salomão também, apesar de ter sido um homem bem-sucedido, um homem rico, mas ele tinha outros problemas. E quando Deus apareceu para ele naquele sonho, com certeza ele tinha coisas que precisavam ser resolvidas. Mas a direção de Salomão não foi pedir coisas, foi pedir sabedoria a Deus. Porque mesmo naquele tempo da velha aliança, mas ele cria em Deus. Ele sabia que se ele tivesse a sabedoria de Deus na vida dele,
ele ia conseguir resolver, ele ia conseguir, ele seria suprido em todas as áreas. E o que assim veio muito no meu coração quando eu estava lendo, né? Eu até marquei outros textos, mas acho que vai só ficar nesse Salomão mesmo, que era isso, independente assim da situação, mas crer que a sabedoria de Deus vai resolver. Não precisa de ser de que alguém chegue para você e lhe dê uma coisa material que você veja, que você sinta, para você dizer assim, a solução está aqui, Deus mandou a solução. Não, você crê e você confessa a palavra. Você não vê, mas a solução vai chegar. Independente do tempo que passe, porque a gente sabe que o tempo de Deus não é o nosso. E às vezes a gente se frustra muito com isso. A gente quer orar e quer que a gente estipula, às vezes até mesmo sem querer, que as coisas vão ser resolvidas. A gente cria uma maneira para as coisas serem resolvidas. E Deus vem e faz de uma maneira que a gente nem imaginava. E porque as coisas de Deus são assim. A gente às vezes, né? Não, mas a gente vai orar, vai acontecer assim, assim. E Deus vem, traz uma solução totalmente diferente, resolveu o problema e a gente sofreu em vão. A gente, como diz a palavra, né, a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Somente apresentar a Deus e crer. E essa sabedoria vai, dia após dia, nos levar a caminhar sem esse peso, sem essa preocupação, somente crendo na palavra e crendo que o melhor de Deus já chegou para a gente. Tem outro texto aqui, deixa eu abrir aqui, que esse eu não escrevi, não. Salmos 111, 10. Deixei marcado aqui. No Salmos 111, no versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, que fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitas vezes também, eu não sei vocês, mas eu também aprendi antes que o temor do Senhor era ter medo. E esse temor não é ter medo do Senhor, é o temor de respeito, de gratidão, assim mesmo, de você olhar e às vezes até, eu não sei onde eu vi, acho que foi no YouTube, que, não sei se foi Luciano Subirá, que ele dizia, foi alguma ministração que eu estava vendo, e ele dizia isso, né? Às vezes as pessoas se chegam a Deus por medo. E esse temor não é ter medo de Deus. Esse temor é respeito. Às vezes, quando a gente está meio inclinado a fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo sinaliza dentro de nós que aquilo é errado. E o nosso temor ao Senhor nos confirma isso. E aquela inclinação que tinha dentro da gente para fazer qualquer coisa que desagradasse o coração de Deus, ela é quebrada. Porque temor não é ter medo, temor é respeito. Você sabe que você tem um pai, que você tem um Deus que você não pode estar vendo, mas ele vê, ele sabe todas as coisas. E uma pessoa uma vez me falou isso e eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, a única coisa uma maneira, né, que vai impedir a gente de entrar em caminho, em se desviar do caminho, entrar em um caminho torto, é o temor ao Senhor. E eu fiquei pensando nisso, eu disse, às vezes assim, uma mínima coisa que eu vou fazer, que eu pare, e aquele diz assim, não, isso não está inclinado, isso não está certo. E o temor é isso, é você ter essa direção dentro de você, de certas coisas, você saber que aquilo desagrada o coração de Deus, e você não faz por respeito. Porque é igual a gente, né, quando é criança, que a gente sabe que se a gente quebrar alguma coisa dentro de casa, o pai ou a mãe vai reclamar. Ali você tem medo, assim, como criança, de fazer alguma coisa. Mas esse temor ao Senhor não é temor de medo, porque Deus não é como a gente, assim, eu não sei, né? Eu aprendi lá fora. Deus não é mau, Deus não castiga.
E essa sabedoria de Deus, ela está disponível para todos, assim como também a salvação. Porque às vezes a gente vê em algumas pessoas e a gente olha e diz, aquela pessoa é tão sábia, tem tanta palavra dentro dela, mas você pode ter também. Basta você pedir ao Senhor, basta você se consagrar, você ler, você buscar um tempo com o Senhor todo dia. E essa mesma sabedoria que fez Salomão se tornar um dos homens mais bem-sucedidos daquele tempo, ela vai chegar para a gente em todas as áreas da nossa vida. Não só financeira, mas em tudo aquilo que precise ser ajustado. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre Salomão, as pessoas logo lembram, né, que Salomão era o homem mais rico da Bíblia. Mas Salomão não conquistou aquilo em caminhos tortos. Ele teve a sabedoria de Deus derramada sobre ele. E ele soube como fazer, ele soube usar a sabedoria. E ele não quis nada de Deus. Ele sabia que Deus poderia ter dado a coisa maior que ele tivesse pedido. Deus não perguntou o que você quer que eu te dê. E ele só pediu sabedoria para conquistar todas as coisas. E essa sabedoria, ela está disponível para todos nós, assim como o amor de Deus já disponível, como a salvação está disponível. E, então, não é errado, basta a gente pedir e crer que a cada dia você pode ler esse Salmo 111 hoje, ele falar uma coisa ao seu coração. Amanhã você lê, ele vai falar outra. Porque a sabedoria de Deus, a palavra de Deus se renova a cada manhã. E tem outro capítulo sobre sabedoria em Provérbios, para a gente encerrar. Provérbios 9, 10. Deixa eu abrir aqui. Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10. Novamente falando, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, que essa palavra possa penetrar no coração de vocês, não com medo, mas realmente com esse temor, esse respeito ao Senhor e a certeza de que a sabedoria de Deus ela é mais valiosa do que qualquer valor que a gente possa juntar sobre qualquer bem que a gente possa ter, porque a gente vê muitas pessoas, né, aí fora, bem-sucedidas, que vivem bem, mas elas não têm a paz que excede todo o entendimento, que vem junto dessa sabedoria. Porque quando a gente se torna verdadeiramente sábio na palavra do Senhor, dia após dia, até a volta de Jesus, a gente se alegra, a gente consegue se alegrar em qualquer situação, seja diante do problema, seja diante da falta, seja diante de qualquer situação, mas a sabedoria do Senhor, ela vai fazer você caminhar, correr a sua carreira, conforme Deus tem escrito no coração de cada um.